Muito bem, boa tarde para todo mundo. Para mim é sempre um prazer falar desse tema e é muito bacana esse tipo de fórum também para mim. Eu nem encaro muito isso como uma palestra, mas mais uma conversa, um bate-papo. Muitos de vocês eu já conheço, outros não. O assunto de hoje, até a palestra está em inglês aqui os slides, mas é praticamente só imagens, então não vai ter problema. O título correto da palestra era o fim do início do Bitcoin e o início do fim da moeda de papel. Mas para encurtar, a gente botou só o fim do Bitcoin, para deixar um pouco mais de suspense para vocês. Mas a ideia hoje é falar um pouco mais, até do próprio sistema financeiro atual, do nosso paradigma vigente de papel moeda, do padrão monetário que nós vivemos, que é o padrão dólar. Para depois a gente falar um pouquinho só de Bitcoin, eu quero falar mais do sistema atual e não tanto do Bitcoin. Então vamos lá, até depois, se no meio da apresentação, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, quiserem interromper, então fiquem totalmente à vontade, é para fazer bem dinâmico mesmo. Eu não vou me estender tanto para depois a gente fazer perguntas e a gente vai conversando bastante. Mas para a gente entender um pouco desse nosso sistema monetário, a gente precisa entender esta instituição. Alguém sabe quem é de quem é esse prédio aqui? O que significa aí? Muito bem, São Fed, é o prédio do Fed em Washington, a Reserva Federal, para quem não sabe, o Banco Central Americano. Porque isso representa o padrão monetário que nós vivemos hoje. O mundo vive sob o dinheiro que se chama dólar, essa é a moeda mundial. Às vezes as pessoas nem se dão conta disso, mas o dólar é a unidade de conta no mundo inteiro. Quem trabalha com investimentos sabe que toda a riqueza mundial, commodities, portfólios, tudo é precificado em dólar. Então, pela função clássica, uma das funções clássicas da moeda, unidade de conta, o dólar já é a moeda mundial de fato. Não de jure, mas ela é de fato. Mas quando a gente pergunta para as pessoas o que é o dólar, normalmente essa é a resposta. É uma nota de papel aqui que diz $1. Isso aqui é $1. É a nota com o George Washington, emitida pelo Federal Reserve, que diz que esta nota é legal tender, então tem curso legal para todas as dívidas públicas e privadas. Esse é o dólar. Mas, na verdade, a origem do dólar ela é bem mais longínqua. Se a gente olha a palavra dólar, ela já aparecia aqui na Constituição Americana de 1789. Aliás, a Constituição foi depois. Aqui, a primeira vez que se fala de moeda, de money, a palavra money aparece, é nos artigos de confederação, the Articles of Confederation, dos Estados Unidos. E depois, na Constituição Americana, aqui a seção 9 de 1787, onde aqui se fala já se precificava algo não excedendo $10, $10. Mas aqui nem se dizia o que significava $1. Não tinha uma definição legal ou constitucional para a palavra dólar. E depois aqui também no sistema, ainda na Constituição Americana, na seção 10, onde se dizia que nenhum Estado poderá fazer nada a não ser ouro ou prata, curso legal para pagamentos de dívidas. Mas, de novo, não se define dólar, não tem nenhuma explicação, nenhuma definição legal ou constitucional da palavra dólar. E depois, na Bill of Rights, também apareceu em 1789, mais uma vez, uma precificação em dólar, mas sem definir o que significava o dólar. E por que acontecia isso? Por que esse era o estado de coisas? Por que não se definia o que significava o dólar? Porque nem precisava. Todo mundo sabia que a moeda do mercado, a prática já usual do mercado, era o dólar, que significava uma moeda de prata. Essa é a origem da palavra dólar, é o Spanish dollar, o dólar espanhol. Essa era a moeda que, por sinal, na América colonial, na América revolucionária, era a moeda de maior circulação nos Estados Unidos. Então, esse era o padrão monetário. E não porque a lei assim dizia, mas sim porque era a prática de mercado. Porque ela foi livremente adotada, e apesar de todas as leis da coroa britânica restringindo o comércio com o Império Espanhol, essa moeda acabou chegando por meio de contrabando dos colonos americanos com
todos os territórios espanhóis, e essa moeda acabou chegando nos Estados Unidos, então, na época, era a moeda de maior circulação. Inclusive, a origem da moeda, o Spanish Dollar, o nome dólar vem de thaler, que é uma abreviação de Joachimsthaler, que era uma moeda de prata, como essa, que foi cunhada no início do século XVI, no Reino da Boêmia, numa cidade que chamava Joachimsthal. Então, se chamava Joachimsthaler, essa moeda, e o thaler que ficou a abreviação. E aí o Império Espanhol, por ter sido uma moeda tão de enorme êxito naquela época, e isso estou falando 1600 e pouco, 1500, depois 1600 e pouco. Por ter sido uma moeda de tanto sucesso, a coroa espanhola também acabou cunhando algo semelhante, e esse foi o Spanish Dollar que acabou chegando nos Estados Unidos, na época da América colonial. A primeira definição realmente legal do dólar, o que a gente chama de dólar constitucional, apenas chegou em 1792, com a Lei da Cunhagem, o Coinage Act, onde estabelecia a primeira mint, a primeira casa da moeda, e se regulava algumas moedas. E aqui fala justamente o que eu disse antes. Então, na seção 9 se dizia que dollars or units, each to be of the value, então cada uma para ser do valor do Spanish $1000, então do dólar espanhol, porque o mesmo já é corrente. Então, essa já era a moeda usual do mercado. Era a moeda adotada no comércio, e o que a lei aqui estava fazendo era simplesmente ratificar o que já acontecia livremente pela sociedade, pelas trocas voluntárias. E essa moeda que deveria conter 371,25 grãos de prata pura. E aqui na seção 20, onde dizia que o dinheiro, a unidade de conta, a moeda de conta dos Estados Unidos deveria se chamar ou ser expressa em dólares ou unidades. Mas, nesse mesmo ato, tivemos já o início de um problema recorrente na história monetária, onde esse ato definia o valor de ouro em proporção a dólar, a prata, a uma taxa fixa. Esse era o chamado padrão bimetálico. Então, o valor de ouro era definido em função de um peso específico de prata. Mas, como todo mundo sabe, são duas commodities que variam de abundância, oferta e demanda no mercado, e os preços variam. Então, quando isso ocorre, quando há uma definição, entra em efeito a chamada lei de Gresham. Então, quando uma moeda estava sobrevalorizada pela lei, ela acabava simplesmente sendo a mais usada, e a subvalorizada era entesourada e sumia do mercado. E isso aconteceu em diversas instâncias ao longo da história americana. Depois temos aqui diversos Coinage Acts, outras leis da cunhagem. Em 1834 veio aqui o ouro ser definido, a moeda de ouro ser definido como 20,67 dólares. E dólares, de novo, é uma moeda de prata de 371,25 grãos de prata pura. Então, aqui o ouro sendo definido em função da prata. E depois, em várias instâncias, isso aconteceu. Em 62, tivemos a emissão dos greenbacks, que era a moeda de papel não conversível em nada, que foi feita a curso legal nos Estados Unidos. E aí, com outras leis de cunhagem, de 73, até a CUL, onde a gente culminamos no Federal Reserve Act de 1913. Aqui eu acelerei um pouco, avancei a história para a gente chegar no momento atual, que é o início do sistema da Reserva Federal. Então, o início do Federal Reserve System, onde nós tivemos, então, o dólar sendo um pedaço de papel, Quer falar? Esse é um grande mistério, na verdade. Em teoria, ele é privado, pertence aos bancos, mas ele existe por conta do Federal Reserve Act de 1913, os seus diretores são apontados, são indicados pelo governo americano, então é uma entidade sui generis quase. Mas, em teoria, legalmente, seria privado. Aqui não. Então, isso foi em 1913. Então, a partir desse momento, aqui em 1913, com a emissão das notas do Federal Reserve, então, Federal Reserve Notes, as notas de papel, essas notas elas eram conversíveis em ouro ou prata. Então, o sujeito poderia realmente, o detentor da cédula poderia trocar essa cédula por ouro, poderia resgatar em espécie, na moeda corrente, que era o ouro, era a commodity. Isso seguiu até depois da década de 20, depois da Grande Depressão, 1929,
até o ato a Ordem Executiva 6102 de 1933, que é algo que pouca gente conhece, que foi a ordem do Franklin Delano Roosevelt, FDR, onde ele simplesmente tornou proibida a posse de ouro. O ouro aqui foi confiscado, e não apenas ouro, mas até moedas de ouro, lingotes de ouro e certificados de ouro. Todos os cidadãos americanos deveriam entregar ao governo o seu ouro, seu certificado de ouro, e receber de volta notas do Federal Reserve, sob pena de prisão, ou multa ou prisão de até 10 anos. Então, isso aconteceu na Land of the Free, Home of the Brave, 1933. Então, o dólar foi confiscado. E aí, depois tivemos a Segunda Guerra Mundial, e nesse período, até a conclusão do Federal Reserve, era o período chamado padrão ouro clássico, onde realmente se convertia e os cidadãos tinham a prática de converter a cédula em ouro. Esse era o padrão ouro clássico. A partir daí, com a Primeira Guerra Mundial, os países acabaram saindo do padrão ouro e tentaram em diversas instâncias voltar ao padrão ouro, mas sempre de uma maneira meio capenga, na década de 1910, 1920. E aí, depois, com a Segunda Guerra Mundial, foi um desastre completo, e com o acordo de Bretton Woods, que veio um novo sistema para tentar estabilizar as taxas de câmbio entre as diversas moedas nacionais, que no passado eram lastreadas, eram definidas como algum peso de algum metal. E esse sistema veio tentar estabilizar as taxas de câmbio, mas definindo aí o dólar como o centro do sistema. E o dólar conversível em ouro a uma paridade aqui fixa de 35 dólares a onça Troy. Mas nesse sistema, não os cidadãos estavam resgatando ouro, porque ainda era proibido a posse de ouro pelos cidadãos americanos. Então, aqui, a partir de 44, com Bretton Woods, apenas bancos centrais poderiam resgatar os dólares em ouro. Então, era um padrão ouro não para o cidadão comum, apenas entre governos, entre bancos centrais ou entre nações. Então, o dólar aqui acabou sendo, de fato, por meio deste acordo, a moeda mundial. Todos os outros países acumulavam dólar como reserva e, volta e meia, iam lá e apresentavam os dólares para resgatar ouro e transferir o ouro para os seus próprios cofres. Isso foi durante a década de 40, década de 50 e década de 60, mas acabou acontecendo um fenômeno que este senhor aqui, que era o presidente Charles, general e presidente da França, Charles de Gaulle, onde ele identificou muito bem que esse, que era o chamado privilégio exorbitante do dólar, esse era um termo que ele usava bastante, mas não foi ele que cunhou, mas ele usava bastante, onde o mundo inteiro, todas as nações, aceitavam o dólar como se ouro fosse, esse privilégio exorbitante, incentivava os Estados Unidos a acabar imprimindo cada vez mais dólares, porque todo mundo aceitava como se fosse o próprio metal. Imagina que vocês aqui tivessem o poder de emitir um passivo, então eu aqui escrevo passivo, um Fernando equivale a uma garrafa de Coca-Cola e quem quiser resgatar, só apresentar que eu entrego uma garrafa de Coca-Cola. Mas essas notas, esse passivo Fernando começa a circular e chega um momento que, por força da lei, eu consigo fazer valer sem honrar esse compromisso e os papéis seguem circulando e ninguém vai lá, ninguém pede resgate e converte nas garrafas de Coca-Cola. Isso faz com que eu tenha um incentivo a emitir cada vez mais passivos e todo mundo segue aceitando e esses passivos seguem circulando sem o menor problema. É exatamente a mesma coisa que aconteceu com o dólar na década de 60 e década de 70 e que o Charles de Gaulle, em 65, até tem uma conferência dele que está gravada, eu até publiquei num dos meus vídeos no canal no YouTube, acho que é o... Depois eu passo o link para vocês, que eu mostro um trecho dessa conferência muito bacana, onde ele fala exatamente isso. Que esse sistema não tem como durar, onde todo mundo aceita dólar como se ouro fosse, e que isso faça com que os Estados Unidos emitam em excesso os seus passivos, os dólares, e o que vai acontecer é que o sistema vai acabar colapsando, porque os Estados Unidos não conseguirão honrar aquela paridade definida em Bretton Woods de 35 dólares a onça. Os Estados Unidos estavam inflacionando a oferta de dólares e, com isso, não iam conseguir honrar, e as suas reservas de ouro iam acabar sendo exauridas, como de fato aconteceu. Então, esse aqui é o gráfico do estoque de ouro, estoque dos Estados Unidos, desde do início de Bretton Woods, 1944, até lá o finalzinho dos anos 70, quando ele foi caindo, até chegar o momento em que o seu
Richard Nixon simplesmente suspende a conversibilidade do dólar em ouro, acabando definitivamente com o sistema de Bretton Woods. Esse é o início, essa é a data, é o marco do sistema monetário que hoje nós estamos vivendo, que é um sistema onde o papel moeda não é conversível em absolutamente nada. Então, o dólar hoje, que é um passivo do Federal Reserve, não pode ser convertido em ouro. O Federal Reserve, sim, tem ouro, bancos centrais têm ouro, mas esse ouro serve apenas para ser um ativo de reserva, até para bancos centrais utilizarem entre si, para pagamentos internacionais, mas não para os cidadãos resgatarem em espécie. E esse é o sistema que hoje nós estamos vivendo. Aqui a gente tem... Não estou passando do ponto aqui, né? Aqui o Jerome Powell, que é o atual chairman do Federal Reserve, presidente do Banco Central Americano. Então é curioso como o dólar veio daquela moeda de prata de 371 grãos de prata pura, e hoje, quando a gente pensa em dólar, e se o George Washington estivesse vivo e dissessem para ele, isso aqui é o que o pessoal acha que é um dólar, é uma nota do Federal Reserve, eu tenho certeza que essa seria a reação dele, né? Mas esse é o dinheiro que esse é o padrão monetário mundial, é o sistema monetário mundial. E o que é curioso é que, como não há mais esse lastro no dinheiro metálico, esse dólar constitucional, e há enormes debates, tem um autor muito interessante que escreve sobre isso, se chama Edwin Vieira, e ele tem um livro chamado, dois livros na verdade, são duas partes, duas bíblias, chamado Pieces of Eight, porque o Spanish Dollar também era chamado de Pieces of Eight, ou Peso de Ocho. E ele conta muito bem essa história de como hoje, como não há uma definição legal para o dólar, o que a gente usa é uma aberração jurídica, essa moeda ou essa unidade abstrata que nós usamos como unidade de conta e como moeda corrente no mundo inteiro. Então, o resultado final desse sistema é que nós vivemos num mundo onde a moeda é dívida. O nosso sistema monetário é completamente baseado em dívida. Mas o pior de tudo é que é uma dívida não pagável. É uma dívida impagável, porque como essas notas, esses passivos, é uma dívida do Federal Reserve, é um passivo emitido pelo Federal Reserve, assim como o real é um passivo emitido pelo Banco Central Brasileiro e todos os demais bancos, são dívidas emitidas pelos estados, mas que não são conversíveis em nada e não são nunca pagas. E o que é interessante é que, quando a gente olha esse sistema, recentemente tivemos o livro do Gustavo Franco, A Moeda e a Lei. Quem gosta desse assunto, ainda não leu, eu recomendo. Eu não terminei, eu devo estar na página 200, são 600 páginas. Mas ele entra nesse debate, inclusive, questionando se o dinheiro hoje deveria ser considerado uma dívida. Porque se nós olharmos o balanço dos bancos centrais, o dinheiro, o papel moeda emitido, consta lá como um passivo. É uma dívida, é uma obrigação do Estado. Uma obrigação do Banco Central, mas que é uma obrigação curiosa, porque ela não é pagável em nada, a não ser nela mesma. Então, o Banco Central, a obrigação que ele tem com uma nota de R$50 é entregar outra nota de 50 ou 5 notas de R$10. Então, é realmente uma obrigação bastante singular. E é assim no mundo inteiro. Então, na visão do Gustavo Franco, ele acha, inclusive, que as notas emitidas, que se chama de meio circulante, no jargão técnico no Brasil, o papel moeda emitido nem deveria ser considerado um passivo, mas sim uma espécie de patrimônio do Banco Central, por não ser uma dívida resgatável. Mas essa é uma discussão mais técnica. Mas o fato é que esse é o mundo que a gente vive, do padrão monetário completamente baseado em dívida. Papel moeda inconversível. E esse é o experimento monetário que começou lá com o Nixon em 1971. Só que esse experimento ele tem algumas consequências muito interessantes. Esse é o gráfico de endividamento líquido ou melhor, de empréstimos do resto do mundo com os Estados Unidos. Então, tudo que o mundo empresta para os Estados Unidos. Por causa desse sistema de papel moeda inconversível, hoje nós temos um outro fenômeno interessante, é que todas as diferenças de balanço de pagamentos não são mais liquidadas. Antes, no sistema baseado no padrão ouro, quando um país pagava mais para o exterior do que recebia, ouro fluía para fora das fronteiras.
Era isso que liquidava as dívidas entre países. O inverso também, quando o país recebia mais de fora do que ele pagava, o ouro fluía para dentro das fronteiras. Mas com o fim do padrão ouro, do sistema de Bretton Woods, onde não há mais nenhum vínculo ao ouro, essas diferenças nunca mais são liquidadas. É tudo baseado em dívida, começando pelo dólar. E como o dólar é a moeda mundial, existe de novo aquele incentivo que o Charles de Gaulle já lá alertava nos anos 60, o privilégio exorbitante do dólar. Há esse incentivo para você emitir cada vez mais passivos contra o mundo. Então a gente vê esse cenário em que o mundo está financiando os Estados Unidos, acumulando dólares, e esse é o gráfico então que começa na década de 70, começa essa discrepância. Aqui a gente pode ver que até 1970, as diferenças no balanço de pagamentos eram praticamente ajustadas de forma automática. E a partir de 1970, esses desequilíbrios começam a serem gerados. E aqui o gráfico inverso, que é tudo que o governo americano está tomando emprestado, se endividando em relação ao restante do mundo. Então, a gente vê novamente como agora a gente está em 2017, agora com os déficits do Trump, esse gráfico vai aumentar ainda mais. E aí, por fim, um outro gráfico interessante, onde a gente vê a posição líquida de investimento, Net International Investment Position. Isso é tudo que os Estados Unidos, como nação, não apenas governo, mas empresas, cidadãos, tudo que eles têm de ativos menos passivos contra o mundo. Então, tudo que eles têm de ativos no exterior versus o que eles devem para o exterior. Então, hoje a gente está na cifra quase, bateu 8 trilhões, agora voltou um pouco abaixo de 8 trilhões de dólares negativos. Então, a gente soma todos os ativos dos Estados Unidos, mas, obviamente, quando a gente tem o governo americano, se considerássemos apenas o setor privado, esse gráfico não seria assim. Mas como temos o governo americano com mais de 20 trilhões de dívida pública em existência, esse gráfico acaba sendo 8 trilhões negativos. E aqui eu trago um ponto importante também para falar do padrão ouro. Muito se fala do padrão ouro, um dos principais méritos do padrão ouro, inclusive os austríacos acabam se centrando muito mais nesse ponto, que a questão do ouro como uma forma, um mecanismo de impedimento à inflação dos governos. Como quando existia o padrão ouro, quando os governos tinham que resgatar em espécie, isso funcionava como um empecilho à emissão e acesso de passivos pelos bancos centrais, porque eles tinham que honrar aquele passivo. Com o fim do padrão ouro, isso não é mais um problema. Esse é um dos principais méritos e grandes benefícios do padrão ouro, ser também um impedimento à inflação dos governos. Mas não é o único. Um dos grandes importantes também é o que eu mostrei antes, é ser o ativo final de liquidação entre países. E não apenas entre países, mas também entre bancos. Ele acaba sendo, então, um ativo, por excelência, melhor qualificado para gerir a liquidez entre bancos. Hoje todos, eu não vou conseguir entrar em detalhe nesse assunto, mas é uma discussão fascinante, tem a ver com reservas fracionárias também, que é um tema bastante polêmico. Depois nas perguntas a gente pode falar sobre isso. Não, não é crime. Mas tem a ver com a gestão de liquidez pelos bancos. Mas deixa eu passar nesse ponto, senão a gente vai acabar se detendo muito. Quem quiser se aprofundar nesse tema, eu recomendo uma conferência do Juan Ramón Rayo, que é um professor espanhol. Ele é um dos grandes pupilos do Jesús Huerta de Soto. Talvez hoje, na minha opinião, um dos maiores economistas da escola austríaca, se não o maior. Inclusive, mais do que o seu próprio professor, Jesús Huerta de Soto. Mas se a gente vive nesse sistema de dinheiro fiduciário, de moeda fiduciária, papel moeda, não conversível em nada, por que diabos todos os bancos centrais desenvolvidos ainda têm estoques, pilhas de ouros nos seus cofres? Porque esse é o estado de coisas. Simplesmente porque ninguém confia de fato em outros bancos centrais. Mesmo o Banco Central da Inglaterra, mesmo o Federal Reserve, ou o Banco Central, o Bundesbank, ou da Suíça, do Japão, no fim das contas, ok, eles acumulam dólares, mas vai que é preciso sim ter ouro em estoque, ter ouro nos seus cofres. E por que isso? Porque o ouro é o único ativo que realmente não é passivo de ninguém. Não há nenhum risco de moratória, não tem o risco de default, não pode ser inflacionado, não pode ser
não está sujeito a riscos políticos. Então, esse é um ativo que não corre risco da contraparte. Se você tem o ouro sob a sua custódia, você não está correndo risco de contraparte nenhuma. Então, isso apenas o ouro tem no mundo hoje. E é por isso que é tão curioso e é uma situação anômala o sistema monetário que nós estamos vivendo, porque toda moeda é em si uma dívida e as transferências internacionais, ou as posições internacionais, as diferenças no balanço de pagamentos jamais são liquidadas. Mas esse é o estado de coisas. Mas o problema é que esse sistema ele tem certa dificuldade de ser levado a cabo na prática. O sistema baseado em ouro, o sistema monetário baseado no padrão ouro, ele é altamente custoso. Esse aqui, alguém sabe que navio é esse? Alguém já viu essa foto aqui? Esse é o navio HMS Laurent, HMS Laurent. Ele afundou em 1917 na costa da Inglaterra com 44 toneladas de ouro. Então, imagina, estava sendo feito um pagamento entre países, dos Estados Unidos, da Inglaterra, provavelmente para os Estados Unidos, não lembro ao certo, mas ele acabou afundando com 44 toneladas de ouro, que na época era um preço de 1,8, aliás, que hoje significa um preço de 1,8 bilhão de dólares. Agora, só imagine o custo todo para mover esse ouro entre fronteiras. Não apenas entre fronteiras, mas para retirar aquele ouro do cofre do Banco da Inglaterra, botar num caminhão, na época nem tinha caminhão direito, botar num calhambeque, sei lá qual era o automóvel da época, carregar com aquilo, botar num navio, certificar as barras, que realmente são genuínas, botar no navio, carregar pelo oceano, que na época estava infestado de navios também, Primeira Guerra Mundial. Por sinal, esse é outro motivo que pouco se fala, que o padrão ouro também colapsou, entre aspas, porque na Segunda Guerra, Guerra no Atlântico, cheio de navio também, era muito difícil você conseguir transferir o ouro entre fronteiras ou pelo oceano de forma segura. Era altamente arriscado. Então, existe um custo enorme do padrão ouro para fazer ele funcionar. Então, o problema do padrão ouro, um dos problemas, não é a questão econômica, que é o que os economistas normalmente dizem. O padrão ouro não funciona porque ele é deflacionário, ou porque ele impede os bancos centrais de gerir a liquidez como eles bem querem. Então, esse é o problema essencial do padrão ouro. Não é esse. Na minha visão, o problema dele é muito mais de logística, de tecnologia, não pela questão econômica. Então, por que o Bitcoin? Aqui eu entro um pouco. Antes de entrar no Bitcoin, até vou falar, como é que a gente está de tempo, por sinal? Cadê o Rafael? Meia hora? Incluindo perguntas ou depois perguntas? Depois perguntas, então tá. Antes de entrar no Bitcoin, eu falei que a palestra, o título era o fim do início do Bitcoin e o início do fim da moeda de papel. E quando a gente fala de o futuro da moeda de papel, é realmente irônico a gente perceber e se dar conta que hoje o último vestígio de liberdade no sistema monetário que nós vivemos é justamente o papel moeda. Depois que o papel sai na impressora e começa a circular, o Banco Central, o governo não tem nenhum controle com ele. E por isso não surpreende que a política talvez seja o xodó de vários economistas agora, seja justamente a de proibir o dinheiro em espécie. Simplesmente abolir o dinheiro em espécie, o papel moeda, o que se chama de cashless society, a sociedade sem dinheiro, sem o dinheiro em espécie. Essa é a nova política e que, por sinal, é aventada por vários economistas, especialmente agora que a gente vive nesse sistema monetário, nessa política monetária de juros zero ou perto de zero, ou até em alguns países, como o Banco Central Europeu, juros negativos. O papel moeda acaba sendo um empecilho para juros ainda mais negativos. E tem vários economistas que acham que realmente a gente deveria abolir de vez o papel moeda e conceder, aí sim, o controle absoluto da oferta monetária pelos bancos centrais. Talvez o mais renomado deles e conhecido seja o Kenneth Rogoff, que há 2 anos escreveu um livro intitulado The Curse of Cash, A Maldição do Cash, onde ele diz que justamente nós devemos abolir o cash, porque não apenas o cash impede essa manipulação da taxa de juros, como o Banco Central bem quer, mas também
porque, sobretudo, o cash acaba sendo uma forma de financiamento ao terrorismo, lavagem de dinheiro. Na verdade, esse é mais o pretexto. O objetivo final é realmente o controle absoluto da oferta monetária. Mas quando a gente fala de futuro da moeda, esse é o futuro. É realmente sombrio do papel moeda, é realmente sombrio esse futuro, porque não há nenhuma outra política. Quando a gente vê vários banqueiros centrais e ex-banqueiros centrais, como o Paul Volcker, que em 2014, num discurso na conferência de Bretton Woods, ainda tem uma instituição, uma congregação de banqueiros centrais, de bancos centrais, chamada Bretton Woods. Existe uma conferência Bretton Woods anual. E o Paul Volcker, nessa conferência de 2014, quando ele foi dar o discurso dele, ele intitulou o discurso A New Bretton Woods, ponto de interrogação, onde ele questionava se realmente não era necessário um novo sistema tipo Bretton Woods. E a conclusão dele, e é como de vários outros economistas e banqueiros centrais, é que realmente é necessário reformar esse sistema. Esse sistema monetário necessita ser reformado. Mas o que fazer, de que forma melhorá-lo, ninguém sabe. Isso não há consenso. De que ele precisa de reformação, sim. Qual? Ninguém sabe. Outro banqueiro central, isso foi em 2010, o Mervyn King, que era, na época ele era banqueiro central, era o presidente do Banco Central da Inglaterra, o Bank of England, depois ele saiu, mas ele escreveu, numa conferência de Bretton Woods, que é uma conferência que a The Economist, a revista britânica, realiza, ele também disse que, de todas as formas de se organizar o sistema bancário, o sistema monetário, a que nós temos hoje é a pior de todas. Mas, de novo, como reformar, ele não sabe. Então, quando a gente fala do Bitcoin, e quando a gente vê essa grande inovação, e por que eu digo que é o fim do início? Na verdade, não é nem o fim do início, é o início do início. Nós realmente estamos no começo dessa grande revolução tecnológica. Mas o Bitcoin tem alguns atributos realmente interessantes que, na minha visão, pode fazer com que ele venha a desempenhar um papel similar a que o ouro desempenhou no passado. Abstraiam por um momento a questão da volatilidade de preço, a falta de estabilidade de valor, mas entendam algumas características que, assim como o ouro tem, o Bitcoin também tem. A primeira delas, que não é ativo, não é passivo de ninguém, é realmente um ativo. Segundo, que ele assim como o ouro, não tem nenhum risco da contraparte, não tem risco de default, não tem risco de moratória. E ainda melhor do que o ouro, ele pode ser transferido e custodiado e movido entre fronteiras pela internet com custo muito menor e com muito maior segurança. Então, nesse sentido tecnológico, ele é muito superior ao ouro. E é nesse sentido que eu acho que o Bitcoin, em algum momento, ele pode acabar sendo usado como um ativo, inclusive por bancos centrais, porque a outra característica que eu vejo do Bitcoin é que ele é um sistema de pagamentos neutro, apolítico, ou um sistema de liquidação, e que não é apenas o ativo em si, mas é a própria forma de transferência que não pode ser obstruída ou cerceada por ninguém. Qualquer um pode usar. E eu falo isso não apenas pela minha visão, mas até vendo os recentes acontecimentos geopolíticos. Aqui a gente tem, do lado esquerdo, é o ministro de Relações Exteriores da Alemanha, o Heiko Maas, que no artigo de... acho que faz uns 6 meses agora, mais ou menos, no Handelsblatt da Alemanha, que é um jornal alemão, ele escreveu que o mundo precisava de um novo sistema de pagamentos independente do SWIFT. Um novo sistema de pagamentos tipo SWIFT. Todo mundo sabe o que é o SWIFT ou não? Não? O SWIFT é um sistema de mensageria que os bancos usam para fazer transferências internacionais. Quando o banco faz transferência internacional, ele obviamente não bota dólares no envelope e manda pelo correio. O que ele faz é enviar uma mensagem por esse sistema, que já está padronizado e todo mundo usa, e envia uma mensagem, debita minha conta aqui e credita minha conta aí. É isso que ele faz. Esse é o sistema SWIFT. E ele começou na década de 70, e é um sistema bastante arcaico. Quem já tentou fazer alguma transferência internacional na pessoa física, é realmente um pesadelo, porque ninguém sabe como funciona, o cara na agência não sabe como aquilo... Se for algum sinal errado na mensagem, um espaço a mais ou a menos, cara, o dinheiro fica no limbo, 2, 3 semanas, porque
é uma rede de correspondentes bancários, é a sua agência, o correspondente bancário no Brasil, o correspondente bancário no outro lado da fronteira, aí o banco que tem relação com esse banco correspondente, que é o destinatário final. Então, nessa relação toda, tem vários intermediários, ninguém sabe dizer direito. Nesse caso, dependendo do caso, sim. Dependendo do controle de capital que tenha, mais o controle do Estado. Alguns países mais livres nem passa pelo Estado. Mas esse é um sistema baseado no SWIFT. E hoje o SWIFT está sob forte influência dos Estados Unidos. Então, quando o Heiko Maas escreveu isso, é justamente para poder o mundo ter um novo sistema de pagamentos. Não estamos falando de ativo ou de moeda, é um sistema de pagamentos, onde você pode realizar pagamentos livre da influência de um governo como o americano, que nesse momento está interferindo bastante, especialmente porque tem o caso das sanções que o governo americano está impondo ao Irã, e a Europa não está honrando essas sanções porque ela não está impondo nenhuma sanção ao Irã, mas por causa desse controle ela está tendo dificuldade em realizar as suas transações comerciais. Isso foi o Heiko Maas que falou. E mais recentemente, aqui faz 2 meses, o Putin, isso foi numa conferência na Rússia, uma conferência de investimento, perguntaram para ele se a Rússia tinha algum objetivo concreto de deixar o dólar como moeda de reserva. E ele disse que, na verdade, não, a Rússia não tem um objetivo concreto ou definido de se distanciar do dólar. Na verdade, quem está se distanciando é o dólar da Rússia. Então, aqui também evidencia, mais uma vez, como nesse sistema sistema monetário subordinado a um governo específico, a algum Estado-nação, e mais ainda, com sistemas de pagamentos que não são neutros, até do ponto de vista geopolítico, o Bitcoin pode jogar um papel importante. Hoje em dia, pouca gente pensa nisso, mas eu acredito que o Bitcoin, em algum momento, pode, inclusive, ser utilizado por bancos centrais, não apenas como um ativo de reserva, mas até como um sistema de liquidação internacional, como um sistema de pagamentos internacionais neutros, que hoje nós não temos. Muito bem, eu vou encerrar por aqui, acho que agora a gente pode abrir para perguntas e um bate-papo bem aberto, e a gente tem bastante tempo. Obrigado. Quer deixar? Fernando, né? Não demora. Gente, só uma motivo importante. Para todo mundo fazer pergunta, faça perguntas rápidas. Tá. Pode começar? Sim? Muito bem. Oi, professor. Olá. Obrigada pela palestra. Eu queria perguntar o seguinte, na medida em que nós agora estamos vendo uma regulamentação por parte da Suíça, vários grupos de criptomoeda indo para lá, e a gente vê algumas movimentações de baleia também manipulando o Bitcoin, e aí a gente ia ver uma valorização em outubro, depois postergou para dezembro, janeiro. Então, aí a gente começa a pensar, quando entra o Estado, já a gente tem o problema de regulamentação, né? E o problema do Banco Central, a interface e os impostos que vão começar também a recair sobre nós. Então, a pergunta é como que isso vai ser diferente do que a gente tem hoje, apesar da qualidade da blockchain? Obrigada. Bom, primeiro a questão de preço, a questão de manipulação de preço, das baleias, etc. O fato é que é preciso analisar o sistema, a tecnologia, por 2 óticas. Primeiro, o próprio sistema em si. Então, como tecnologia, é incrivelmente robusta, resiliente e segura. Isso é o próprio blockchain, então o sistema em si do Bitcoin. Mas o preço ele é descoberto e ele é ativo, negociado, não diretamente nesse blockchain, e sim em casas, exchanges, corretoras, mundo afora. Isso é outro sistema. E acontece que hoje a gente ainda está, talvez seja, não sei se é correto usar esse termo, mas até porque não era bem velho oeste, mas é um mundo ainda pouco amador, para dizer, acho que é pouco profissional. Os estabelecimentos onde o preço do Bitcoin é descoberto. Então, isso ainda é um problema,
e faz parte do crescimento e evolução do sistema, em que leva em conjunto o sistema por um lado, o blockchain, e o preço por outro. Então, tem gente que brinca, o Bitcoin não vale, sei lá, $3.500, o Bitcoin vale um Bitcoin. O Bitcoin sempre é igual ao Bitcoin. Então, dentro do sistema, isso é verdade, mas é claro que o ativo é negociado fora do sistema, nesses outros estabelecimentos, e que nem sempre adotam práticas muito profissionais. E a gente ainda está no início desse processo. É difícil a gente conseguir prever em que momento o preço vai realmente estabilizar. Primeiro, para estabilizar, tem que crescer muito o volume de negociação. Isso é inexorável. Ainda é relativamente pequeno o volume de negociação de Bitcoin. Mas se a gente olha a evolução, no passado a volatilidade era muito maior. A manipulação era muito maior. Então isso tende a arrefecer ao longo do tempo, conquanto que o volume e a adoção aumente. Com relação à questão de tributo, não sei se eu entendi muito bem a pergunta, de que forma o uso do Bitcoin pode impedir os governos de tributar, ou como é que isso afeta. Primeiro, isso é algo importante que até talvez muitos entusiastas do Bitcoin não se dão conta. Os governos tributam há milênios e usando um dinheiro de mercado há milênios. Ouro, prata, esse dinheiro não é do governo. O governo pode controlar, ter influência, monopolizar a cunhagem, mas a commodity em si não pertence ao governo. Realmente é uma mercadoria. E isso nunca impediu o governo de tributar. Ok, com o Bitcoin, por ser um sistema na internet, ele pode trazer maiores complicadores para o governo tributar efetivamente. Mas eu não acredito que o uso massificado do Bitcoin seja inevitavelmente o fim da tributação, por exemplo. Não acredito nisso. Pode complicar em algum momento, sim. Os riscos que uma criptomoeda como o Bitcoin eles impõem ao Estado é muito similar, em termos fiscais, é muito similar ao próprio papel moeda. Então, hoje tem diversas transações que ocorrem na economia com papel moeda e muitas o imposto não é recolhido. Nesse sentido, é o mesmo risco que corre com uma criptomoeda. Respondi tudo? Bom, então, o Estado, assim, a intervenção do Estado, como é que primeiro o Estado já está intervindo. Primeiro, ele tem, no Brasil, por exemplo, a Receita Federal já tributa. Então, já há incidência de ganho de capital sobre negociações com criptoativos, criptomoedas. Isso já existe. Segundo, e relacionando ao que eu respondi antes, se alguém vender alguma coisa no seu negócio, vender por Bitcoin, isso é perfeitamente legal. É perfeitamente lícito vender seus bens e serviços e receber Bitcoin em troca. A pessoa que vendeu não está eximida de recolher imposto. Ela precisa recolher imposto sobre o produto da venda. Se ela vai ou não, são outros 500. Mas, de novo, o mesmo problema do papel moeda. Onde o governo vai acabar regulando mais é justamente nos estabelecimentos, nos pontos de contato com o blockchain. Exchange, alguma intermediária de pagamento que facilita pagamento com o Bitcoin, são essas empresas ou o uso em si. A tecnologia não pode ser obstruída ou regulada de nenhuma maneira por nenhuma entidade. Nem o governo americano, nem o brasileiro, nem quer que ninguém. Não tem como. Mas o uso, sim. O uso pode e já é e será mais regulado. Fernando, prazer. Meu nome é Fernando, também sou xará. Você falou dessa questão do Bitcoin poder, no futuro, vir a ser essa moeda transnacional que os países usariam como reserva e tudo mais. Você não vê a possibilidade de, por exemplo, deles fazerem um acordão e montarem sua própria criptomoeda, sei lá, uma criptomoeda de vários países ou de União Europeia, uma coisa do tipo? E se sim, por que você acha? Se você acha que não, por que o Bitcoin é superior a essa moeda transnacional que eles poderiam acabar com... Excelente pergunta. Hoje há uma tendência... Hoje não, já tem alguns anos, se eu não estou enganado, 2015, começaram a circular os primeiros artigos ou papers sobre isso, que é a ideia de uma criptomoeda emitida por um banco central.
Em vez de nós termos o papel moeda no bolso, nós teríamos uma carteira do Bacen e o real realmente digitalizado. Não uma conta bancária, não um banco. A conta bancária é uma promessa de resgatar no papel moeda. É realmente uma carteira do Bacen. É como se nós também tivéssemos uma conta lá no Bacen. Essa é a ideia do papel da criptomoeda emitida por um banco central. Primeiro, até o termo criptomoeda talvez não seja o correto, porque criptomoeda, como nós a conhecemos, ou como o Bitcoin popularizou o termo, significa algo descentralizado, que não tem uma autoridade central por trás e que ninguém pode cercear ninguém de usar. Então, de cara, essa característica não existe. Uma criptomoeda emitida por um banco central, em última instância, é controlada pelo Banco Central. Então, se o Banco Central quiser lá emitir uma mensagem para a sua carteira do Bacen, ó, esse CPF aqui, cancela porque há alguma suspeita, ou porque veio o Bacen Jude, ou qualquer que seja o problema, ele não pode transacionar. Aí, nesse sentido, que eu já vejo a primeira grande diferença. O Bitcoin, ele é bastante, nesse caso, bastante similar ao cash hoje, ao papel moeda, porque qualquer um pode usar sem ser cerceado por ninguém. Uma criptomoeda emitida por um banco central não teria essa característica. Então, ele poderia, em última instância, o governo teria esse controle absoluto. Então, quando se fala, quando eu falei antes citei o The Curse of Cash, do Kenneth Rogoff, uma das ideias é essa, você pode abolir o cash, ou você tem um dinheiro digital emitido pelo Banco Central, que pode contornar o problema de não ter mais o cash. Agora ele é totalmente digital. Nesse sentido tecnológico, ok, você resolveu o problema de não ter o cash. Mas no sentido de liberdade, de autonomia, você foi justamente ao sistema de controle absoluto pelo Banco Central. Então, nesse ponto, jamais uma criptomoeda emitida por um Banco Central vai ser igual ao Bitcoin. Impossível. É uma questão de definição. Até eu tinha posto aqui, ó. Isso foi agora em novembro de 2018. A Christine Lagarde, né, a head do FMI, falando sobre justamente essa ideia de CBDC, que é Central Bank Digital Currency, então moeda digital emitida pelo Banco Central. Que a ideia por trás aqui, que ela traz, é que essas moedas, elas teriam autonomia, os cidadãos teriam autonomia para usar da forma que eles quisessem, mas se em algum momento alguma suspeita aparecesse, seria possível levantar o véu de anonimidade e investigar. Ou seja, isso aqui é a criptografia ou a criptomoeda com um backdoor, uma porta dos fundos onde o governo poderia entrar de alguma maneira cercear. Então, moeda de Banco Central, inexoravelmente, jamais será como uma criptomoeda, como o Bitcoin. Mas eu acredito que em algum momento isso vai ser testado. Acho que vai ser testado. Eu tenho já, ano retrasado, 2017, está ligado o microfone ou não? Em 2017 eu participei de um colóquio em Indianápolis, do Liberty Fund. O tema era justamente cryptocurrencies e tinha alguns ex-banqueiros centrais, inclusive do Fed, e foi bem interessante a conversa e a discussão que a gente teve, e a maior parte deles acredita que em algum momento isso vai ser testado. Eu não tenho tanta certeza assim, até porque para mim o principal empecilho não é tecnológico, talvez até seja, já explico por quê. Mas mais do que o empecilho tecnológico, é a relação entre Banco Central e sistema bancário. Porque se eu, cidadão, posso ter o dígito eletrônico numa carteira do Bacen, por que diabos eu vou correr o risco de algum banco? Prefiro o risco zero, entre aspas, do Banco Central. E mais, você acaba prejudicando o negócio de intermediação bancária dos bancos. Então, é uma relação complicada, assim, certamente vai ter alguns conflitos e não sei se isso vai ser testado tão facilmente. E outro, talvez aí o ponto tecnológico, cara, é um serviço público, será que seria de qualidade? Uma coisa é o Banco Central gerir a conta de reserva de uma dúzia de bancos, outra coisa é ele gerir 50 milhões de CPFs, ou 100 milhões de CPFs. Será que esse sistema seria bom? Eu tenho minhas dúvidas. Tem um caso também curioso, que foi na Inglaterra, em 2016, que o Banco da Inglaterra, depois de séculos de prover o serviço de contas bancárias, conta corrente bancárias, para o próprio staff do Banco da Inglaterra, o Banco da Inglaterra simplesmente chegou em 2016 e disse, olha, não temos mais como prover esse serviço,
porque não é o nosso negócio, a gente não consegue competir com o High Street Bank, o banco de varejo, então a gente vai encerrar esse serviço. Então, mostra como a concorrência, quando está de frente com o Banco Central, nem isso ele consegue prover. Então, talvez, do ponto de vista tecnológico, também seria um fracasso. Assim como o site do Obamacare que teve lá em 2016. Terrorista não vai querer usar a moeda do Banco Central, pode ser rastreado. Eu falei que é proibido, o cara nunca usaria. Esse é um grande debate, e é um debate difícil. E acho que até os liberais, libertários e muitos defensores, entusiastas do Bitcoin ainda não estão totalmente preparados para ter esse embate, que é a questão da privacidade e do anonimato. Hoje o Bitcoin, como ele é um sistema bastante público e aberto e transparente, e dependendo da forma que você use, as transações podem ser rastreadas e vários indícios podem acabar surgindo, ou pode, pela análise que se chama forênsica do blockchain, você consegue até incriminar de alguma maneira um sujeito que fez alguma atividade ilícita. Então, hoje o sistema não é perfeitamente anônimo, ao contrário do que dizem. Mas até para a segurança e para a fungibilidade da moeda, isso é uma característica fundamental. Então, o sistema, ele, inevitavelmente, vai acabar sendo melhorado e vai cada vez mais se tornar mais anônimo ou mais privado. E esse debate da privacidade, a gente não está preparado ainda para debater. Eu acho que a gente não tem ainda todos os argumentos sólidos, muitos nem têm a convicção de que isso realmente é necessário. Porque você dizer, olha, o sistema tem que ser privado, assim como o cash é, porque as pessoas têm que transacionar da forma que quiserem, e não, se alguém quer transacionar com cash, inevitavelmente ela está querendo usar o dinheiro para alguma atividade ilícita. Hoje é quase essa a pecha que tem o dinheiro espécie. O cara que sacou no banco, certamente ele quer usar para fazer sacanagem. É quase assim. E esse momento vai chegar. Essa batalha vai chegar e vai ser bem, bem interessante. A privacidade nas criptomoedas. Eu queria também fazer uma pergunta agora, baixando o nível do questionamento, porque eu não sou muito conhecedor do assunto. Uhum. Mas a minha curiosidade, porque o Bitcoin ele se valoriza na mineração e com a entrada de novas pessoas adquirindo a moeda. Isso está correto? A mineração é o processo pelo qual os bitcoins são criados e entram em circulação. Certo. E, portanto, isso introduz mais moeda no mercado. É como se fosse, sei lá, se fosse um banco central e estivesse emitindo mais papel moeda. Entre aspas. Ok. Então, sendo que esse custo da mineração ele vai aumentando conforme o passar do tempo e de uma maneira que eventualmente não vai mais valer a pena você continuar aumentando a moeda, porque o custo em energia vai ser maior, vai superar o rendimento do Bitcoin novo. Isso também é verdade? Não. Como então isso acontece? Pois bem, esse é um dos mecanismos mais engenhosos da invenção do Nakamoto, que é o que se chama o ajuste de dificuldade da mineração. Então, hoje existe uma dificuldade, cada vez que o cara está tentando lá minerar, encontrar os blocos para ganhar os bitcoins, ganhar a recompensa, tem uma dificuldade que é dada pelo protocolo. À medida que mais computadores vão tentando minerar, essa dificuldade é ajustada de forma automática. No Bitcoin, ela se dá a cada 2016 blocos, que é cerca de 2 semanas. Então, a cada 2 semanas, ela é reajustada. Isso faz com que, esse mecanismo faz com que a rentabilidade dos mineradores seja sempre equalizada. Até uma forma que eu chamo, não é o ajuste de dificuldade da mineração, mas sim o ajuste de rentabilidade dos mineradores. Porque se em algum momento há um surto de preço, seja para cima ou para baixo, é por meio desse ajuste que a mineração se estabiliza. Então, a gente viu agora, no ano passado, tanto a força computacional subindo, por consequência a dificuldade subindo, até o momento em que chegou num ponto, foi em outubro, o preço estava em $6.000, caiu rápido para 3.000 e pouquinho, 3.500, e isso começou a prejudicar, e muitos mineradores começaram a ter perdas, prejuízos, e o que acontece? Desliga a máquina, começa a diminuir a força computacional, e aquele ajuste funciona para cima e para baixo. Entendi. Até restabelecer. Aí nesse caso, aí também, continuando a minha ignorância, é mais para entender. Então, se
o valor vai sempre se ajustando e ele não está lastreado em nada. Então, isso de alguma forma uma coisa especulativa ou não? O valor da moeda em si, ela acaba sendo especulativa ou não seria esse o caso? O valor é puramente o valor que os indivíduos atribuem a ele. É puramente oferta e demanda, quem está comprando e vendendo. Certo. A mineração, ela não é nenhum piso para o valor do Bitcoin. É o contrário. É o preço que é o teto para a mineração. Pronto. E aí, isso é bacana de entender, que me leva, então, a pergunta que eu realmente queria fazer é, existe, então, a possibilidade de que uma outra moeda que tenha as mesmas qualidades ou qualidades parecidas, mas talvez alguma outra vantagem, como, por exemplo, sei lá, eu já vi algumas, como, sei lá, o Zero Coin e algumas outras, que, por exemplo, não são rastreáveis ou, sei lá, por outros benefícios diferentes, dependendo de quem está usando. Nesse caso, essas outras moedas, elas podem, por alguma razão, substituir o Bitcoin e, digamos, as pessoas que estão investindo nela, no Bitcoin, digamos, nesse caso, se arrependerem de terem feito o investimento nesse caso, porque a que realmente vai ser, digamos assim, adotada se o progresso se der na direção de mundializar uma moeda dessas, ser uma outra delas, no caso, essas pessoas se arrependerem, isso é um prejuízo, isso é um risco real, como é que você vê isso? Para mim esse é um grande tema de estudo, de pesquisa, e para mim um dos mais fascinantes, como alguém que estuda teoria monetária, teoria evolutiva do dinheiro. Se nós entendemos que o dinheiro, a moeda, é simplesmente uma mercadoria, e que ela é escolhida livremente no mercado, isso é um processo concorrencial, e que ele é dinâmico, e ele nunca acaba. Então, o ouro acabou ganhando por algum tempo essa corrida, depois ele foi, por decreto legal, foi substituído pelo papel moeda, mas é um processo de concorrência. Então, se nós admitirmos que é um processo de concorrência, o Bitcoin também pode acabar sendo disruptado e substituído. Por isso que eu acho que o debate é um tema de estudo tão fascinante, porque aí por que o Bitcoin não seria substituído? Ou quais são os fatores que fazem com que ele permaneça na liderança? Para mim, essa é a grande discussão, isso que é tão interessante. E na minha ótica tem alguns. Então, eu sou, dentro do mundo de criptomoedas, existem os chamados, de forma pejorativa, os maximalistas do Bitcoin. Aqueles que acreditam que apenas o Bitcoin é o melhor, é o principal, que só ele deve existir e o resto não. Na verdade, muita gente diz que eu sou assim, que eu sou o maximalista do Bitcoin. Na verdade, eu sou um maximalista da concorrência. Mas nesse jogo da concorrência, eu aposto as minhas fichas no Bitcoin. E aí por quê? Primeiro, pelo efeito rede. Sem dúvida que esse é um obstáculo brutal. Não tem dúvida. Segundo, a própria forma como ele é desenvolvido. Então, todo o histórico dele de desenvolvimento. E aí a gente entra em questões até muito técnicas de como um protocolo vai sendo atualizado, corrigido, de que forma os desenvolvedores conseguem manter a compatibilidade com versões anteriores, de forma a sempre manter todo mundo na rede, sem deixar ninguém para trás, de que forma o blockchain vai sempre sendo mantido em sincronia. Para você ter uma ideia, o Bitcoin roda há mais de 10 anos e com um nível de uptime de 99,98%. É absolutamente surreal. Uma rede que não tem uma autoridade central, que funciona sem ninguém coordenando os trabalhos de todo mundo, é tudo realmente voluntário, funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, todos os dias do ano, há mais de 10 anos. Cara, é fantástico. Esse histórico de excelência técnica, nenhuma outra até hoje tem. Então, até o ethos de desenvolvimento de um projeto como esse é importante. E aí quando eu falo e analiso, eu digo, o Bitcoin pode jogar esse papel que o ouro jogou. Para o Bitcoin poder ser isso, ele precisa ser percebido tão imutável como o ouro. Então a forma como o projeto ele é desenvolvido, ele é programado e é mantido, é muito importante. E nesse sentido o Bitcoin continua isolado na liderança. Fernando, aqui. A minha pergunta é parecida com a dele, só que com um pouco, na verdade, vou fazer até uma pergunta: o que você acha? A principal crítica ao Bitcoin em relação à blockchain é o método de consenso dele, que ela não tem escalabilidade, né? Porque ela usa a prova de trabalho.
Entre essas blockchains novas, que falam da blockchain 4.0, que tem escalabilidade, você acredita que pode ser substituído por isso? E sendo que essas novas estão sendo lastreadas por commodities, entre outras coisas, você acredita que pode ter, em vez de transação, um escambo entre criptoativos que estão lastreados em commodities e você perde todo o sentido de transação de moeda? Essa seria a minha pergunta. Dá para ficar uma hora aqui falando disso aqui agora. Vamos lá. Começando do final, da última pergunta. Lastrear uma criptomoeda em alguma commodity física, até mesmo ouro, para mim perde o sentido porque você precisa ter uma entidade centralizada ou algumas entidades centralizadas para honrar aquela paridade ou para resgatar e custodiar aquela commodity física. Então, nesse sentido, você acaba invertendo a lógica do modelo de segurança e de ausência de uma entidade centralizada, que é o Bitcoin e as principais criptomoedas. Então, para mim, não faz muito sentido. Sobre a possibilidade de até você ter uma espécie de escambo entre criptomoedas, eu acho plenamente possível. Eu já fiz vídeos sobre isso e acho que por isso eu lamento tanto que poucos economistas estão estudando com afinco a tecnologia, porque realmente, se elas acabam decolando ainda mais e ganhando mais adoção, o uso desses tokens criptográficos, esses ativos em blockchain, pode até ter impacto sobre a própria demanda pelo dinheiro. Você pode acabar transacionando de forma muito mais fácil, mercadoria por mercadoria, produto por produto, sem precisar trocar por dinheiro antes. É quase que o dinheiro acaba sendo apenas uma solução tecnológica e que o blockchain, de certa forma, pode resolver. Até assim, de arrepiar pensar que isso pode ser o caso. Mas pode ter efeito, sim. A gente não está nem perto disso acontecer. Mas acho que é um efeito secundário que pode ter. Sim. Aí, de novo, a escalabilidade do sistema também tem muito a ver com o que eu falei, o ethos de desenvolvimento do sistema, de que forma ele é mantido, atualizado, aprimorado e escalado. Tem praticamente duas vertentes. Assim. A primeira vertente é que diz que um blockchain, um sistema, um protocolo como o Bitcoin, ele deve ser escalado similar à internet, em camadas. Então, você tem a camada principal, que é o protocolo base, o blockchain, e que essa precisa ser o mais segura possível, em detrimento de escalabilidade, favorecendo e priorizando sempre a segurança do sistema. E é como funciona a própria internet. Você tem o protocolo base central, com poucos recursos, que é o TCP/IP, e acima e abaixo você tem os outros protocolos que dão muito mais flexibilidade, escalabilidade e outras possibilidades, aplicações e tudo mais. Essa é a forma que o Bitcoin está sendo desenvolvido, em camadas. Hoje a gente tem a chamada Lightning Network, que é uma rede de pagamentos, quase que uma rede bancária sem bancos, por meio de criptografia, canais de pagamentos entre pessoas, sem precisar confiar em ninguém, e que ela funciona numa camada superior ao Bitcoin, mas atrelada ao Bitcoin. Essa é uma forma e que está sendo desenvolvida no Bitcoin. Então você tem camadas de pagamentos e que usam o Bitcoin como ativo final ou como uma camada de liquidação, o protocolo base. A outra vertente é que diz que o protocolo base deve ser maximizado ao máximo. Então, tem que ter o máximo possível de transações por bloco, espaço no blockchain, tem que ser instantâneo, baixo custo, é quase que é realmente quase uma utopia em blockchain. Mas tem gente que acredita nessa vertente, que é o protocolo base que precisa ser escalado, mesmo que isso resulte em menor segurança. Então, é ainda uma batalha de desenvolvimento, e nesse mercado de concorrência de blockchain é que o jogo está sendo jogado. Eu continuo acreditando que o Bitcoin é o que reúne os melhores atributos para seguir ganhando esse jogo de moeda privada criptográfica. Ela já cresceu bastante, ela já está rodando na chamada mainnet, na rede principal, já está funcionando praticamente há um ano, e cada vez crescem mais os números, a quantidade de canais e a capacidade por canal. Então ela tem crescido bastante, mas ela precisa ser muito testada. Fernanda, a minha pergunta é se a tokenização e os Initial Coin Offerings, como que você vê como um avanço positivo ou negativo em relação às estruturas
financeiras atuais? Só para ver a tua opinião sobre esse movimento. Assim, olhando o meio, a forma de captar recursos, o ICO, acho espetacular. Acho assim, impressionante que, por meio da tecnologia, você consegue acessar investidor no mundo inteiro, sem depender de um intermediário, e cada um faz o que quiser com o seu dinheiro e compra o projeto que quiser. Então, olhando o potencial dessa forma de levantamento de recursos, eu acho espetacular. Contudo, o uso que foi dado até agora foi de muita pilantragem. Assim, o que a gente teve em 2017, início de 2018, foi uma febre, uma insanidade. O pessoal fazendo golpe, ou bem estilo início da internet, bolha das .com, criando projetos sem pé nem cabeça, nenhum sentido. Levantando Dogecoin lá, aquele do cachorrinho, né? Cara, de Dentacoin, cara, de tudo. Cara, é impressionante. Foram milhares de ICOs. E aí que realmente não serve para nada. Mas se a gente olha o potencial disso, eu acho que é muito relevante. E a gente começa a imaginar até o próprio futuro do mercado financeiro, né? Eu ontem tuitei sobre isso, ou hoje, já estou esquecido, ando com amnésia, estou dormindo muito pouco. Mas eu falei sobre isso porque tem um aplicativo chamado Abra, que é para ser um Uber da Western Union, onde o cara pode trocar lá dinheiro entre países pelo aplicativo. E a forma como o Abra funciona é com Bitcoin por trás. Ele roda o sistema Bitcoin para poder fazer essas conversões entre países por meio do aplicativo. Então eu tenho aplicativo, nós dois temos aplicativos, eu quero comprar dólar, você real, a gente troca por meio do aplicativo, a gente se encontra. E a tecnologia por trás é o Bitcoin. E ontem eles anunciaram que eles vão, por meio da tecnologia do Bitcoin, oferecer investimento em várias ações no mundo inteiro, em ETFs, em criptos e sei lá quantos outros ativos. Você vê até no Brasil um movimento de plataformas de equity crowdfunding, tipo, fazendo a venda O movimento, isso é um negócio fascinante, e eu olho como tecnologia, não qual é a jurisdição, qual é a regulação, é como tecnologia e a possibilidade, é fenomenal. Assim, a digitalização ela já é uma realidade e é inexorável. A gente pode lutar contra ela ou o governo pode tentar coibir os brasileiros, obstruir o uso pelos brasileiros das tecnologias. Mas isso vai acontecer, não tem como. E a gente olha o blockchain para o mercado financeiro, eu acho que pode ser simplesmente fantástico, fantástico. Mas ainda precisa rolar muita água, não está pronto para isso ainda. Mas o potencial é enorme.